anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, igreja? Pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Uma determinada história de uma jovem que saiu do país de Noruega e veio a Nova York para trabalhar. No meio da década de 70, com apenas 20 anos de idade, veio morar em Nova York, trabalhar em um salão de beleza como cabeleireira. E ali ela trabalhava, conheceu um homem e se apaixonou por ele, mas infelizmente era um homem casado, e começou a ter um relacionamento com este homem casado, recebendo-o em sua casa. E neste mesmo prédio que ela morava, ela conheceu uma brasileira. O nome dela era Maria do Carmo. E Maria do Carmo era uma serva do Senhor Jesus. Maria do Carmo começou a compartilhar nos momentos que ela podia com esta jovem, chamado Geni. E Geni então ouvia a palavra de Deus atenta, até que um determinado dia daqueles encontros, pelo qual Maria do Carmo pregava para ela, ministrava para ela, falando de Jesus, falando de salvação, falando do encontro, falando do arrependimento e da vida que ela deveria deixar e não viver mais com aquele homem que já era casado, ela então recebeu naquele dia a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não é fácil deixar um relacionamento, principalmente porque ela já estava totalmente envolvida com aquele homem, mas naqueles encontros com a palavra, o Espírito Santo trabalhou no coração de Geni, até que ela resolveu deixar aquele relacionamento, e ela resolveu de toda a sua alma, de todo o seu ser, conhecer mais de perto a pessoa maravilhosa de Jesus. Em um daqueles encontros de retiros espirituais, daquela determinada igreja que Maria do Carmo havia introduzido Geni, ela ali estava, o Espírito Santo a abençoou, elas puderam nos momentos de intervalo compartilhar a palavra, e Geni tinha no seu coração mais e mais a convicção da vida que ela deveria dedicar ao Senhor e abandonar o pecado, se arrependeu e deixar aquele relacionamento. Resumindo tudo, um determinado dia, depois que o sonho de Geni se concretizou, que ela pôde assim ajuntar o dinheiro, concretizar o seu sonho material, ela voltou para a Noruega, e as notícias anos depois que ela havia introduzido em uma igreja, e que estava agora como obreira, servindo a causa do Senhor, independente daquela velha vida que ela havia deixado para trás. Você pode dizer amém, glória a Deus. Palavra do Senhor aqui para nós, o livro de Apocalipse é o livro da revelação que Jesus Cristo deu a um homem chamado João. João foi preso não porque ele roubou, ele matou, ele adulterou, ou ele fez alguma coisa contra o governo daquela época, não. João foi preso porque ele pregava a palavra relacionada a Jesus Cristo. Ele foi levado para Patmos, a ilha que era esquecida, a ilha daqueles que realmente praticavam alguma coisa má contra o governo e eram colocados ali exilados, ali, a ilha do esquecimento, e ali ele ficou.
Mas mesmo naquele esquecimento humano, o Senhor não esqueceu dele e revelou aqui estas maravilhosas visões das coisas celestiais, da glória, daquilo que Jesus representa para todos aqueles que seguem Ele em espírito e em verdade. João, na ilha de Patmos, tem visões, e a primeira visão que ele tem é de Jesus glorificado. Ele não tem mais aquela visão de Jesus com seu corpo dilacerado, não tem mais aquela visão de Jesus sendo humilhado. Agora, Jesus, no capítulo de número 1, ele aparece para João em uma visão, aparece com a sua coroa de glória, aparece com o seu manto sacerdotal, brilhante com a sua glória, com o seu resplendor. E ele chega para João e diz estas palavras no versículo 17 do capítulo 1, quando vi, João dizendo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aí Jesus então dizendo que ele estava morto e reviveu, estava vivo, e que tinha na mão dele as chaves da morte e do inferno, ele virou para João e diz, escreve, pois as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E ele disse, o ministério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. Jesus então deu a revelação daquilo que João estava vendo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quais são elas? Aqui tem uma lista para nós no versículo 11. Estas igrejas foram igrejas que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, que foram 3 pelo menos redigidas na carta ou nos escritos de Lucas, que é chamado Atos dos Apóstolos, foi redigido. Paulo pelo menos fez 3 viagens missionárias, partindo ali de Samaria, partindo ali daquela região aonde ele estava pregando. Ele foi enviado pelo Espírito Santo com Barnabé e com outros, e nestas viagens, nestas determinadas cidades, que são chamadas cidades da Ásia Menor, Paulo pregava e estabeleceu igrejas nestes lugares. Estas 7 igrejas, que aqui eu vou falar rapidamente, primeiro Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as igrejas chamadas igrejas da Ásia Menor. E entre elas, o Senhor tocou em meu coração para eu falar desta primeira igreja, pelo qual o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, teve o prazer de entrar na cidade de Éfeso, pregar o evangelho e muitas almas converterem ao Senhor Jesus. Aqui está escrito o seguinte, as palavras de Jesus, ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao líder que está nesta igreja, agora está sendo escrito a ele. Isso diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus aqui aparece glorificado, ele tem na sua mão o governo sobre os líderes das igrejas, e ele anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele está andando no meio daquelas 7 igrejas. Isso nos mostra que a presença de Jesus era e é presente, contextualizando no meio daquelas igrejas, que eram as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora então ele vem dentre estas 7 igrejas e começa a falar com uma delas. Qual é? A igreja que está na cidade de Éfeso. E nesta igreja que Jesus anda no meio delas, e ela faz parte de um dos candeeiros, e tem na mão dele os seus pastores, os seus líderes, dando autoridade, dando direção, fazendo com que eles, pela unção do Espírito, façam a obra. Jesus vem agora em particular a esta igreja. Eu poderia, queridos e amados irmãos, falar e contextualizar, porque cada igreja desta, os escritores, os estudiosos falam que é o contexto histórico das
partes que a igreja, desde o seu nascedouro, elas representam, com as qualidades e com as suas falhas. Mas o Senhor tocou o meu coração, não contextualizando que esta foi a igreja, foi a fase da igreja primitiva. Deus tocou o meu coração, porque se o Espírito Santo tocou o meu coração, pastor Aguinaldo, igreja, amada igreja Batista Ebenezer, é porque nós precisamos nos contextualizar isto que esta igreja viveu, passou e mostrou para Jesus. A igreja de Éfeso, queridos, que está na cidade de Éfeso, ela estava num contexto muito difícil. Eu não vou falar os pormenores da cidade de Éfeso, mas gostaria de dizer a vocês que a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava em uma cidade, pelo qual era uma cidade maravilhosamente monoteísta, ou seja, que adorava só a Deus. Por contrário, Éfeso era uma cidade que no ano de 1050 antes de Cristo, os gregos a fundaram. E fundando essa cidade, eles colocaram entre todas as organizações políticas, Éfeso também foi impetrado sobre ela, foi pregado para eles o chamado pensamento grego. Qual era? Que o pensamento grego é que eles adoravam inúmeros deuses, eles eram politeístas. Então nesta cidade existiam vários templos a vários deuses. O templo maior naquela cidade, mais suntuoso, era o templo a Diana. A rainha Diana era a rainha de quê? A rainha do dia, a rainha da luz, a rainha das virgens. E eles adoravam essa deusa. Também o deus Apolo, chamado Deus das trevas, o Deus da escuridão, era um dos deuses também que tinha um grande templo. E no meio de tudo isso que você está vendo, adoração a deuses gregos, adoração a Diana, adoração a Apolo, adoração a outros deuses, diante deste distúrbio, dessa descrença, ali o apóstolo Paulo passa, prega o evangelho, fala de Jesus, e o Espírito Santo converte corações naquele lugar. A igreja é firmada naquele lugar, e agora vem o Senhor Jesus, que conhece as igrejas, que conhece os líderes, que conhece os cristãos daquele lugar, falando como que aquela igreja era. Sabe como que aquela igreja era? Primeira coisa, foi identificada da seguinte maneira. Ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Então Jesus está dizendo que aquela igreja estava uma igreja ativa, que fazia muitas obras. Ele também diz: eu vejo o teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava muito. Jesus também vira e diz assim: eu sei que vocês são cristãos e é uma igreja que persevera. O que é perseverar? É não ceder, é ver que não conseguiu e continuar tentando, perseverando, indo avante, indo à frente, não importando quais são os limites, as barreiras e as dificuldades. Essa era a igreja de Éfeso. Jesus vem e diz para eles o seguinte: e vocês também têm uma outra qualidade, vocês não suportam as pessoas más que apresentam diante de vocês. Outra coisa, vocês colocam à prova aqueles que vêm para o meio de vocês, se colocam como líderes, apóstolos, mas eles não são apóstolos. E vocês veem que a mentira tem a revelação do Espírito Santo, que eles são totalmente pessoas que ludibriam as outras, que são pessoas mentirosas. E aí Jesus, então, para terminar e falar das qualidades dessa igreja, ele vem e diz o seguinte: vocês têm perseverança, vocês são perseverantes, e por causa do meu nome, vocês estão sempre sofrendo por causa do meu nome, por causa do meu nome, por causa da vossa perseverança, vocês também não desfalecem por nada. Ou seja, quando você olha para essas qualidades, meu irmão, sabe o que você vê nesta igreja? Você vê uma igreja atuante, você vê uma igreja que trabalha, você vê uma igreja dinâmica, você vê uma igreja que ela não para por coisas pequenas. Se saiu um, é claro que traz uma tristeza para nós. Se saiu 2, 10, oreva, quantos forem. É uma igreja que entristece, mas ela não para com o seu serviço, com a sua adoração, com a sua glorificação ao nome do Senhor. Por quê? Porque ela sabe
quem foi o seu fundador, ela sabe quem é o seu Senhor, ela sabe quais são os seus objetivos como igreja. Aliás, é bom nós falarmos um pouquinho do que qual é a identidade de ser uma igreja. Essa palavra igreja, primeiramente foi usada, sabe por quem? Pelos gregos. E significa esta palavra no original, que já vou falar daqui a pouquinho o que é esta palavra, é quando então eles reuniam todas as pessoas dessas determinadas cidades, desses estados, e então eles se reuniam para tratar de assuntos legais, para trazerem em assembleia e eles legislarem as leis, eles formarem as leis. Toda vez que o povo grego reunia, eles em assembleia tratavam de leis ou de outras coisas afins. Então, você percebe que quando é usado no original, porque o Novo Testamento está no original grego, esta palavra, que é a palavra eclésia ou eclesia, agora, esta palavra que é congregação, ajuntamento, assembleia, não é para reunir, para tratar de leis da sociedade, de leis governamentais, de leis municipais, estaduais, ou de uma lei de um país. Não é para reunir, porque esta palavra era usada para isso. Vamos trazer para o menor, para vocês poderem entender. É da mesma maneira quando se reúne o Congresso dos Estados Unidos, ou o Congresso do Brasil, ou a Câmara de Deputados, ou a Câmara de Vereadores. É a reunião, é a assembleia, mas esta palavra eclésia, no original grego, e os gregos usavam esta palavra para quê? Para que eles se reunissem como assembleia para tratar de leis do governo. Já agora, quando Jesus entra em cena, quando Jesus usa os seus primeiros 12 homens, eles vêm então e pregam o evangelho transformador, o evangelho do reino, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que dá certeza de esperança para morarmos no céu, o evangelho que muda de dentro para fora, não de fora para dentro, o evangelho que muda primeiro o interior e depois o nosso estereótipo, o evangelho que muda a maneira de pensar, a maneira de ouvir e de filtrar, mas a maneira de falar e de agir. Este é o evangelho do Senhor Jesus, e este evangelho entra nas pessoas, esta verdade, este poder transformador entra nas pessoas e fazem delas agora a igreja, a eclesia ou eclésia, que agora eles pegam o original da palavra e transformam para algo do reino, que é, eles agora saem da maneira que eles pensavam lá fora, e eles adentram na assembleia, e agora creem que o verdadeiro legislador não são os homens incrédulos, os homens politeístas, os homens adoradores do inimigo, de Satanás, os homens que não querem ter compromisso com Deus, não, mas agora eles se reúnem para ter Jesus como legislador das suas vidas. Então a palavra eclésia é empregado agora para Jesus, centralizando em Jesus, centralizando em seu povo, quer dizer aqueles que saem para fora, estão dentro de um regime legislador do governo daquela época, e eles saem para estarem do lado de fora, mas agora para adentrarem e estarem debaixo de um legislador diferente. Sabe quem ele é? É o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor do seu povo. Então a palavra original vem deste princípio, mas que é empregado para o princípio do reino de Deus. Esta igreja agora, preste atenção numa coisa, querido, ela consistia, sabe de quê? Não de tratar de leis humanas, mas ela consistia, quando ela se reunia, de pregação, de leitura da escritura, da oração, de cânticos e hinos, da administração do batismo e da ceia do Senhor, e também das ofertas que eram trazidas para manter esta obra. Quando o Espírito Santo se manifestava no meio deles, ele trazia os dons
mais diversos, mas também trazia profecia e trazia os dons de línguas evidentes no meio desta igreja. A palavra pastor, ela vem do original da palavra bispo ou episcopos, que quer dizer aquele que está tomando conta de pessoas, aquele que está tomando conta do povo de Deus, aquele que está congregando o povo de Deus. Por isso que você vai ver muito no Novo Testamento falando bispos, anciãos. Anciãos já são os bispos mais experimentados, os pastores mais experimentados, mais vividos, mais calejados, mais sábios, que estão avançando na idade, mas que estão tendo experiências tremendas e maravilhosas com o Senhor Jesus, no ministério, sofrendo por causa da obra. Já agora os bispos são os pastores mais jovens que estão adentrando ao ministério. E também esta igreja é formada dos diáconos que servem as viúvas, que servem aos órfãos, que servem às mesas necessitadas. Mas a palavra de Deus fala que se ela está debaixo da ordem, da lei do legislador chamado Jesus, ela só tem um objetivo: romper e vencer, porque Jesus veio para trazer uma nova perspectiva à vida destes que viviam nesta cidade. Era um povo maravilhoso, era um povo que era grato ao Senhor. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, o livro está chamando Atos dos Apóstolos, mas dentro da perspectiva nossa, irmão, não é Ato dos Apóstolos, é o ato do Espírito Santo. São atos do Espírito Santo na vida da igreja. Quem usa os apóstolos, quem usa os anciãos, quem usa os líderes, quem usa os diáconos, quem usa os missionários, é o Espírito Santo, que é aquele que reúne a igreja. Aliás, o Espírito Santo, ele veio justamente no capítulo 2, sabe para quê? Para inaugurar esta assembleia, que não é mais uma assembleia legislativa grega, mas é uma assembleia legislativa das coisas celestiais, das coisas do reino. Essa é a igreja de Jesus, que quando se reúne, não está falando do defeito um do outro, não vem para julgar defeito. Quando se reúne, não vem para falar do governo. Quando se reúne, não vem para falar da alta ou da queda do dólar. Quando se reúne, é para falar da palavra maravilhosa, transformadora, impactante do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos aqui. É para Jesus legislar as leis espirituais sobre a nossa vida. Vale um amém de toda a amada igreja. Isto é igreja. A igreja, resumindo, era a reunião de todos os que criam e serviam Jesus como Senhor. Isso é igreja. Vocês são assembleia, ou seja, ajuntamento, a reunião dos que saíram lá de dentro da legislação do mundo, mas estão agora debaixo, reunidos para formarem o povo escolhido de Deus, o povo escolhido do legislador da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém aqui que quer estar debaixo do comando de Jesus? Submeta-se e deixe Ele reger a sua vida, o seu casamento, os seus negócios. E eu tenho uma boa notícia para você: você será bem sucedido, porque Jesus tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a unção celestial para poder fazer com que a sua vida e tudo que te cerca seja bem sucedido. Amém? Louvado seja Deus. Isto é a igreja do Senhor. Eu tinha mais coisas para falar com vocês, mas justamente quando, só terminando aqui, já entrando na mensagem, você vê aqueles homens chamados apóstolos, seguidores de Jesus, perdidos. No capítulo 1, você também vê o Senhor tendo zelo deles. Não queria que eles estivessem dispersos. E agora o Senhor cria um plano. Segundo Joel capítulo 2, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Há uma festa, foi até a mensagem que eu preguei aqui da vez passada, falando do batismo com o Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. E justamente no dia 50, que era no último dia da festa do Pentecoste, que o povo judeu celebrava a vitória deles saírem da escravidão e estarem livres, adorando e servindo ao Senhor, com todas aquelas festas
anteriores que eles festejavam, agora há um propósito. Qual era o propósito do Senhor? Que a particularidade deles tornarem-se igreja, primeiro, é que eles deveriam estarem reunidos. O Senhor deu a ordem para eles no capítulo 1, versículo 4 de Atos. Ele diz assim: não ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Igreja, para ser igreja, tem que estar esperando por uma promessa, mas essa promessa tem que levar a todos estarem reunidos. Segunda coisa para eles tornarem igrejas, é que eles receberiam de um poder, e este poder que haveria sobre eles, iria os impulsionar a saírem de estarem congregados, continuariam congregados, mas depois de estarem congregados, eles sairiam como flechas. Para quê? Para testemunhar das verdades do Senhor. Também Atos 1,8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e vocês também serão testemunhas até os confins da terra. Receberiam poder como igreja, tornariam-se igreja, mas eles sairiam para testemunhar dessa verdade da palavra. Particularidade da igreja, em terceiro lugar, é que eles, para serem igreja, para tornarem-se igreja, deveriam estar perseverando unânimes em orações e em súplicas. Uma coisa aqui particular para nós, levando para esse lado, mas trazendo para o outro lado: como que você, um exemplo, quer ser curado, quer que uma porta abra para você, quer que um objetivo, um propósito de Deus se cumpra na sua vida, e aquilo que você tem como objetivo, mas você não ora, você não clama, você não faz propósito. Isso fala comigo, isso fala com você. Se eles queriam que a promessa de Joel viesse sobre a vida deles, eles deveriam perseverar em oração. Pedir, oração é pedir, oração é comunhão, oração é diálogo, oração é falar com Deus, e Deus falar com você e te responder, meu irmão. A Bíblia fala assim, Atos 1,14: todos estes perseveraram unânimes em orações e em súplicas. Eles entraram em um cenáculo, em um local assim aberto, e ali quase 120 pessoas ficaram ali, não saíram para nada. Tudo que eles queriam era o quê? Estarem unânimes, juntos. Mas agora qual é o objetivo? Tem que orar, tem que buscar, porque se Ele prometeu que nós, se estivéssemos juntos, se nós crêssemos na promessa, nós teríamos que orar ao Pai e pedir a Ele para que se cumprisse o derramamento do Espírito. Então eles entraram no cenáculo e começaram a buscar a Deus em súplicas, em orações, para que algo acontecesse na vida deles. E último lugar, para que aquela igreja nascesse. Para ser igreja, tem que haver união do mesmo ou no mesmo propósito. Não adianta o pastor se levantar aqui, eu vou dar um exemplo, falar: irmãos, nós vamos fazer 30 dias de oração e jejum. Você pode fazer o jejum na sua casa, mas pelo menos 1 a 2 vezes por semana você tem que vir ao templo de tal hora a tal hora. É colocado um propósito, é um propósito. Por quê? Qual é o propósito? De Deus nos equipar, de Deus nos dar poder. Estou dando só um exemplo. E de nós começarmos a ganhar mais almas em East Boston, em região, para que a nossa igreja cresça, para que o reino de Deus cresça, para nós nos sentirmos úteis e agradarmos o Senhor. Mas aí o que acontece? 10 fazem, 10 vêm, e o resto da igreja não concorda. Pode ter certeza, meu irmão, não vai dar certo. Porque tem um ditado lá no mundo que é muito óbvio, e na Bíblia você vai ver que a união vai fazer a força. Uma só andorinha não vai fazer verão, não vai fazer diferença. Mas se nós estivermos unidos, um só propósito, uma só visão, um só objetivo, uma só busca, Deus opera maravilhas, porque há poder
na união. Olha para Babel, já olhou para Babel? Lá eles estavam unidos levantando uma torre, um só pensamento, um só governo, uma só língua. Quando Deus falou e viu, falou: realmente a intenção deles é boa, mas é maligna o que? A atitude que eles estão tendo, porque eles estão querendo afastar de mim, estão querendo se colocar longe de mim. Eu vou descer, confundir a língua e vai acabar com tudo isso. Mas a intenção deles de estarem unidos é boa, mas o objetivo era o que? Ruim. Nós precisamos fazer como Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, não saiu ninguém. Por quê? Porque eles queriam que cumprisse a promessa do Senhor. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, entrou naquele lugar, derramou poder na vida deles, deu línguas repartidas como de fogo, começaram a falar em outras línguas. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo ali foi um ponto, irmão, referencial, ali foi um ponto zero. Daquele dia, escuta isso, para frente, depois que o Espírito Santo desceu, para frente foi um referencial, foi um ponto zero. Começou agora a chamada igreja, porque ele equipou, porque ele trouxe poder, porque ele fez a igreja entender como que ela deveria de ser igreja. Que essa igreja crê em uma promessa, está todos unânimes, está todos juntos, está todos unidos, buscarem, clamarem, acreditarem no Senhor na igreja. E aí o Espírito desceu, não os deixou separar mais, eles continuaram juntos. E sabe o que aconteceu? Por causa daquele dia em diante que o Espírito Santo inaugurou a igreja não parava mais de crescer. Olha para o capítulo 3, levantou Pedro, pregou um discurso, é claro, bíblico, simples, mas cheio de poder, e diz que as pessoas chegavam, escutavam a palavra, e diz que naquele dia arrependeram-se, quase 3.000 pessoas agregaram-se à igreja e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor por esta obra magnânima e poderosa? Assim, por causa deste mover do Espírito levantar a igreja, inaugurar a igreja no dia de Pentecostes, Deus levantou o apóstolo Paulo para, na sua segunda viagem missionária, chegar até os confins da terra, em uma cidade chamada Éfeso, e lá pregar o evangelho e as pessoas tornarem-se unidas como assembleia, tornarem-se a igreja do legislador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo essa mensagem até agora? Está dando para entender aí? Amém? Tornaram-se igreja naquele lugar. E é assim que acontece, irmão. Torna-se igreja aqui, daqui o braço já é estendido para lá, de lá já para o outro lado, não para. A igreja de Jesus é um organismo vivo, uma célula multiplica outra e não para. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre está em movimento. Ele é Deus, sempre está fazendo, abrindo e convencendo as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia o Espírito Santo me convenceu a me arrepender e eu receber o senhorio de Cristo como Senhor da minha vida. Isso também aconteceu com você. Vai levantar a mão e glorificar? Se Ele te alcançou, é para isso, e por isso que você tornou-se igreja do Senhor. Tinha muitas qualidades, mas infelizmente, escuta bem, a igreja de Éfeso, num determinado momento da sua história, esta igreja de Éfeso, ela saiu, ela abandonou o chamado primeiro amor. Ela abandonou a sua vida dinâmica como igreja, ela abandonou o Espírito Santo, podemos dizer assim, o seu fervor, ela abandonou a sua perseverança, ela abandonou a análise, ela abandonou a revelação do Espírito Santo para não deixar os mentirosos, os falsos apóstolos adentrarem, ela abandonou a obra, abandonou o trabalho, ela abandonou a comunhão com o Senhor. A pergunta é: o que é perder? Como é perder o primeiro amor? Sabe o que é perder o primeiro amor? É perder o desejo, é perder o prazer de viver abundantemente com Deus, uma vida com Deus. É você talvez mecanicamente vir ao templo, mecanicamente falar que é um cristão, mecanicamente
você dizer que é um cristão, mas você não sentir mais a presença dele, não ter mais prazer de abrir a sua Bíblia, não ter mais prazer de orar, não ter mais prazer de testemunhar e de viver uma vida como testemunha, é perder o prazer, a abundância, a chama ardendo dentro de você, como um filho de Deus, é o primeiro amor. É igual, vou dar um exemplo para vocês, é claro que é muito mais intenso. Quando eu bati os meus olhos nela e ela me viu, eu me apaixonei no primeiro olhar. A minha esposa que está aí hoje, aleluia. E nesse mês, dia 30, fazemos 26 anos de casados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Há uma coisa dentro de você que esquenta dentro de você. Isso é o primeiro amor. Quem está amando o Senhor, esquenta. Há uma chama dentro de nós, por amar ao Senhor, por estar no primeiro amor. Mas a pergunta que vem a nós: se eu perdi, se a igreja de Éfeso perdeu a vontade de estar no primeiro amor do Senhor, de estar vivendo uma vida abundante com o Senhor, como reconquistar o primeiro amor? Como reconquistar este primeiro amor? Como ter vontade de trabalhar, de ganhar almas, de evangelizar, de vir para a igreja, de orar, de ler a Bíblia, de salmodiar o Senhor, de viver uma vida cristã de prazer, porque vida cristã, meu irmão, não é escravatura, preste atenção. Escravo é quem vive debaixo dos vícios do mundo. Isso é ser escravo, porque ele não tem força para se libertar. Aqui dentro não. Quem nos fortalece é o poder do Senhor. Quem nos liberta é o poder do Senhor. Quem nos faz livres para não beber, para não adulterar, para não fazer coisas erradas que são obras da carne, é o Senhor quem nos libertou e que nos liberta todos os dias. Aqui, quando você tem um encontro com Jesus e anda lá fora com Ele, você é livre, porque se conhecermos o Filho, verdadeiramente seremos livres. Tem livre aqui nesta manhã? Tem alguém que é livre para aplaudir ao Senhor, para dar um grito de glória, para dar um grito de aleluia? Você é livre, você é prazer de viver com Cristo, você é prazer de ter certeza que se partirmos daqui pela morte ou pelo arrebatamento, estaremos para todos sempre nos braços e com o Senhor, aleluia. Isso é vida cristã, prazer de ser cristão, de não ser escravo do pecado e das suas obras. Isso é ser um cristão. Se a igreja viveu até uma certa altura, mas agora abandonou estas obras de amor, abandonou esta vida, o que ela deveria fazer? O que você, contextualizando para nós, o que a igreja atual deve fazer para reconquistar este primeiro amor? A Bíblia fala assim, vamos para o texto, a Bíblia fala assim: tenho porém contra ti, versículo 4, que deixaste o teu primeiro amor, ou abandonou a sua vida abundante com o Senhor. É isso que quer dizer, abandonou as suas obras, abandonou a sua vida dedicada como servo do Senhor, como filho de Deus na obra e para o Senhor. Abandonou tudo, não tem mais prazer, não tem mais prazer de viver, não quer ser mais cristão, e ainda como consequência não quer nem vir para a casa dele para ouvir e para uma hora o Espírito Santo tocar nele. Mas agora há um despertar, porque Deus nos ama. Levanta a sua mão e fala assim: Deus me ama, Deus me ama, aleluia. Porque Deus amou esta igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e porque Deus ama você, Ele tem uma palavra para você, para te despertar. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Olha que Deus tão maravilhoso. Ele poderia não dizer mais nada aqui, poderia falar: olha, você caiu mesmo, e a condenação para você, igreja de Éfeso, essa, mas Deus, porque é um Deus de amor, Ele ainda coloca, igual quando você vai estudar lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, você vai estudar entre a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ainda fala assim: olha, escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção. Deus ainda dá o caminho, porque Ele nos ama tanto. Escolhe, ó meu filho, você está tão cego, mas eu vou desenhar para você. Escolhe este caminho. Sabe, está vendo esse caminho aqui? É o caminho que eu estou apontando, é o caminho melhor para você, é o caminho da vida, é o caminho da bênção, para que viva você e todos os seus, todos os dias que vocês estiverem vivendo na face dessa terra. Deus, que é um Deus tão amoroso, Ele ainda se preocupa de apontar para o pecador, de apontar para aquele que errou, o caminho da saída, de escape para estas pessoas. Ele vira para Éfeso e diz assim: lembra-te de onde você caiu,
arrepende-te. Primeira coisa para você reconquistar o primeiro amor é o arrependimento. 1 de João 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Provérbios 18, 13 fala assim, um ensino que Salomão deixou para o povo de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para nós confessarmos um erro nosso, um pecado nosso, irmão, tem que haver uma tristeza. Isso é arrependimento. Vem primeiro dentro de nós um sentimento de tristeza. Você fica, quando você peca, se você tem o Espírito Santo, se você está em comunhão com Deus, vem um sentimento de tristeza dentro de você primeiro. E esse sentimento de tristeza vai gerar dentro de você o arrependimento, a vontade de não praticar mais, a vontade de pôr para fora, de pedir perdão a Deus, de falar com Deus. Isso é o arrependimento. Eu escrevi aqui para vocês entenderem melhor. Arrepender é análise e reconhecimento do erro praticado, abandonar e não praticar mais. Isso é arrependimento. Você arrepende, dá uma tristeza dentro de você, você confessa e para de pensar, para de maquinar e para de praticar o que você praticava, que era o pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos confessamos isso para o Senhor, quando nós queremos deixar o nosso pecado de lado, a primeira consequência, sabe qual é? Que o pecado gera morte, mas o arrependimento nos leva à vida. Aleluia! A palavra do Senhor fala assim, Ezequiel 18, 32: pois não me agrada a morte de ninguém. Olha aqui que Deus fala: não me agrada a morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependai-vos e vivei. Deus não tem prazer que ninguém morra, irmão, mas tem que haver arrependimento, porque se houver arrependimento, Deus vai tirar a sentença de morte e vai decretar a sentença de vida. Aleluia! Que Deus maravilhoso. Segunda consequência para aquele que arrepende: o pecado é como a doença que destrói, que infecta a pessoa. O arrependimento é o primeiro passo para que esta pessoa seja curada. Lucas 5, 31 e 32. Olha o que Jesus fala. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar a justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia! Meu irmão, o pecado destrói, infecta, causa morte, mas arrepender é o primeiro passo para você ser curado, para você ser liberto, para Jesus entrar definitivamente na sua vida e te fazer um homem e uma mulher que vive o primeiro amor, a chama do primeiro amor, 24 horas por dia. Eu quero isso para mim, porque, meu irmão, eu não perdi, não quero perder esta vontade de servir e adorar a Jesus. Se vale para você também, amém? Terceira coisa que o arrependimento causa: quando nos arrependemos, escuta isso, somos limpos. E agora, olha que coisa linda, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas com o pecado dentro de nós, a casa está suja. Isso que a Bíblia fala: a casa está suja, a casa tem outro dono, a casa está infectada, a casa está totalmente em desordem. Agora eu me arrependo. Sabe o que acontece quando eu me arrependo? Agora o Espírito Santo vem, porque ele vê a casa limpa. O inimigo tirou todos os móveis, o inimigo tirou toda a sujeira dele. Vem o Espírito Santo e passa do fogo, e passa da água. E agora quando ele olha, não é bom quando você chega dentro da sua casa, ou quando você house clean, limpa a casa do cliente, ele entra. Já aconteceu isso comigo, eu não sou house clean, mas já aconteceu de eu estar dentro de uma casa, pintando a parede tem muitos anos que não pinta, pintando o teto, pintando o trim, enfim, a pessoa entra e fala assim:
agora está cheirando pintura, agora está cheirando, ou seja, agora está cheirando coisa nova, agora está cheirando coisa boa. Isso acontece quando o Espírito Santo vê que o pecado saiu, você se arrependeu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo jamais vai morar numa casa suja, uma casa que é de outro dono. Ele tem que ver o outro dono saindo, você se arrependendo, e agora ele entra para causar mudança na sua vida. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependai-vos, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Tem que haver arrependimento. Jesus tem que entrar para que o Espírito Santo ache a casa. Ele fala: essa casa agora é minha, você agora é dele. E se você agora é dele, te prepara, porque você vai começar a sentir a chama novamente do primeiro amor. Vai ter vontade de ser realmente uma verdadeira igreja. Aleluia. Pastor não vai ficar aqui se desgastando pregando, porque ele sabe que quando ele pregou, e você que é igreja, você que é lavado, se arrependeu, está agora limpo, trabalhado pela palavra e pelo Espírito Santo, vai receber com muito gozo no seu coração. Pode ser uma palavrinha simples, mas a palavra de Deus é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Quando chegar aí na sua vida, é o poder de Deus para te continuar a ficar de pé, servindo ao Senhor, adorando a Ele e glorificando o nome maravilhoso de Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Aleluia. É isso que acontece, meu irmão, para ser reconquistado o chamado verdadeiro e amor, como diz aqui, o amor fervente na nossa vida, o amor verdadeiro na nossa vida. O primeiro amor, tem que haver arrependimento. Tem que haver confissão dos nossos pecados, porque quando nós nos arrependemos, somos livres, nós passamos a viver uma vida com novidade de vida. Segunda e última coisa: pastor, como que eu vou reconquistar agora o primeiro amor? Escuta, é voltar a praticar as primeiras obras. Para você conquistar de novo, irmão, você desaprendeu, você tem que voltar a praticar tudo de novo. É como uma pessoa, um exemplo, que quebrou as duas pernas, e agora ela vai andar? Claro que não. Ela tem que voltar para a fisioterapia, ela tem que voltar a fazer os movimentos, até o dia que ela vai ter coragem de quê? De pôr o primeiro pé, o segundo pé, e começar a andar novamente, igual um bebezinho, tentando cair para cá, não cair para frente nem para trás, até que as pernas tornam-se treinadas a ela andar da maneira que ela andava antes. Meu irmão, se você perdeu o primeiro amor, você agora tem que voltar a se retreinar nas suas e nas primeiras obras que o Senhor tem para você. Talvez isso já aconteceu com muitos de nós, quando nós aceitamos a Jesus, pastor, igreja, no primeiro amor, nossa vontade era de ler a Bíblia num dia. Se assentou, teve um dia lá, que eu estava viajando de Governador Valadares para Cataguases, lá em Minas, isso. Eu peguei o ônibus, pastor, eu li quase o Novo Testamento inteiro, dentro do ônibus, porque a minha vontade, a minha sede era grande, de conhecer mais e mais aquilo que eu não conhecia. Meu irmão, você quer voltar a ter o ardor do primeiro amor no seu coração? Volte a praticar o que você não pratica mais. Não ora mais, não jejua mais, não lê mais Bíblia, não pratica obras, não vive uma vida de santidade. Peça a Deus que Ele vai te fortalecer, e você vai ter força para novamente ser e refazer o que você deixou de fazer, que são as primeiras obras, e o amor verdadeiro vai voltar no seu coração. Está entendendo? A Bíblia fala assim, Atos 3:41-47, que estes que estavam e eram a igreja do primeiro amor faziam, sabe o quê? Perseveraram. Depois na sua casa, 41-47 de Atos 3, eles perseveraram na doutrina, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, eles estavam juntos nas orações, eles tinham tudo em comum, eles viviam com alegria e singeleza de coração, eles tinham um coração puro. Estes que o texto lá vai falar, eles sempre tinham motivos para louvar a Deus
E por último, eles sempre testemunhavam para todos daquilo que Jesus era como justo Senhor e justo Salvador. Sabe o que aconteceu com esta igreja? Que um levantou Pedro para pregar, quase 3.000 na primeira pregação veio a se converter. Lá o último versículo 47 fala assim: todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas sabe por que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos? Porque a igreja estava vivendo as primeiras obras, o primeiro amor. Porque a igreja caiu, olha o texto 47 fala, caiu na graça do povo. O que é cair na graça do povo? Do povo achar que a minha pregação é a mais bonita, que eu sou mais bonitão, você minha irmã é mais bonitona, que esta igreja aqui tem todos os aparatos mais modernos do mundo. Não, é porque quem está presente na igreja é Jesus, que é a rosa de Sarô, que é o lírio dos vales, que é o Todo-Poderoso. E aí a igreja Ebenezer, contextualizando, vai cair na graça de East Boston. Sabe por quê? Porque Jesus está presente aqui dentro dessa igreja. Porque a igreja está vivendo o primeiro amor, as primeiras obras. Levanta a tua mão, você quer dar um glória para Jesus, porque Ele está falando com você nesta manhã. Aleluia. Terminando, as obras da carne, elas são muito ferrenhas, porque ela combate contra o fruto do Espírito. As obras da carne, que é a vontade de nós tornarmos mortos sem o primeiro amor, combatem a cada dia para esfriar o seu coração, para fazer você abandonar esta vida cristã, abandonar este primeiro amor. Por isso que Paulo deu um conselho, eu termino aqui dando esse conselho, depois você lê em casa, Gálatas 5, 16 a 24. Ele vem em Colossenses 3 a 8 e fala assim até o 10. Escuta bem, agora, porém, despojai-vos também de tudo. Sabe o que é essa palavra despojar? É a mesma coisa do pastor Sandro aqui hoje, ó, nesta manhã, ó, retirar tudo. Não é só retirar o blazer, mas o despojar aqui no original é: arrancou o blazer, arranca a camisa, arranca a gravata, arranca a calça, arranca tudo. Você vai ficar espiritualmente nu, sem. Escuta bem, sem. Por quê? Por que você tem que ficar nu espiritualmente? Porque a roupa que está cobrindo, sabe qual roupa que é? Vou ler para você. Despojai-vos de tudo. 2 pontos. Da ira. Olha a roupa que a igreja estava tendo e vestindo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavrão, tem gente que fala palavrão, está dentro da igreja da glória de Jesus, mas na casa dele está falando PQP, está falando tudo quanto é palavrão na rua, xingando as pessoas no trânsito, não é? A pessoa está falando palavras torpes, mas não entendendo que ele vai ser julgado por estas palavras, e que ele supostamente é templo e morada de Deus e vive um novo nascimento, o primeiro amor. Se esta pessoa está vivendo isso, é porque a roupa dela é roupa, o quê? Destas obras, chamado obras da carne. Palavras torpes que saem da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois já, aí Paulo está dizendo, olha, pois já vocês despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Meu irmão, contextualizando e terminando o meu sermão, voltar às obras, você retreinar, você reconquistar as obras que você perdeu, você voltar ao primeiro amor. É isso que eu fiz aqui, ó, é você arrancar a velha roupa, tudo que é velho, tudo que é obra da carne da sua vida, mas agora você pegar, ó, a roupinha que Jesus tem para você, que é chamado fruto do Espírito, e colocar. E quando você colocar esta obra, olha o que está escrito no versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, como nascidos de novo, como novas criaturas, como aqueles que vivem no primeiro amor, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 14: e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, ele já deu a resposta. Quem anda transbordante em amor, está cada dia fazendo as coisas perfeitas para Deus e agradando ao Senhor.
Senhor. Esta é a verdadeira igreja, que Jesus quer olhar para nós e achar em nós. Vale um amém, vale um glória a Deus nesta manhã, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra amorosa de Deus para Éfeso. Vê aonde vocês caíram, arrependam-te e voltem agora a repraticar as verdadeiras obras primárias. Sabe por quê? Porque o mesmo texto está dizendo assim: para aquele que arrepende, para aquele que abandona o pecado, para aquele que reveste da verdadeira roupa espiritual, que é a roupa do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Aqui está dizendo: quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para vencer, meu irmão, não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é igual passar manteiga no pão, porque não é não. Não é fazer ovos mexidinhos de manhã cedo e tá pronto, matou a fome de manhã, sentar numa rede ou sentar no restaurante e as pessoas te servirem. Não é fácil se despir do velho homem. Não é fácil negar a carne. Não é fácil, meu irmão, olhar aonde nós caímos e retroceder e fazer a vontade de Deus. Mas tem uma coisa: todo aquele que faz a vontade do Pai sempre é bem sucedido, sempre vai agradar aos olhos do Pai. Vale mais a pena eu deixar a velha vida aqui, perder essa vida velha, essa vida pecaminosa aqui. Sabe por quê? Porque o que me aguarda é eterno, é duradouro, é para sempre. Aqui é passageiro. Ou você está pensando que você vai viver igual Matusalém? Quantos anos viveu Matusalém? 979. É isso que viveu Matusalém? Foi. Mas ninguém hoje vive como Matusalém. Sabe quanto que as pessoas vivem no máximo hoje? Se passar disso é milagre. 120 anos. Deus chegou no dia do dilúvio e falou: olha, já me chega essa raça humana. O homem vai viver no máximo 120 anos. Irmãos, não vamos ficar 900 anos na face da terra, mas tem uma coisa: os anos que você viver aqui, aleluia, viva com excelência para agradar o Senhor. Volte ao primeiro amor, volte a preocupar com aquela alma que está caída, com aquela pessoa que está abandonada, com aquela pessoa que saiu da igreja. Preocupe com teu marido, preocupe com a tua esposa, preocupe com os teus filhos. Isso é teu primeiro amor dentro do coração. Mas outra coisa também: se você se arrepender, se você quer voltar às práticas da obra verdadeira que Deus tem para você, você vai viver os momentos mais maravilhosos e abundantes na face desta terra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda mais, Jesus falou assim: olha, quem não deixar pai, mãe, irmão, não deixar as coisas ao redor dele por amor de mim, não é digno. Mas quem deixar, escuta bem, vai receber tanto nesta terra e no porvir a vida eterna. Aleluia. Meu irmão, você vai ser abençoado aqui na medida que Deus achar. Mas quando você chegar lá, meu irmão, a coroa da vida eterna é muito mais do que as coisas passageiras desta terra. Vale um aplauso, vale um glória ao nome de Jesus nesta manhã, aleluia. Fica de pé que eu gostaria de cantar um hino para nós encerrarmos. Fica de pé nesta hora. A palavra já falou. Só que agora eu quero fazer um desafio com você. Só um minutinho, as crianças aí, nós já vamos dar oportunidade para vocês. Não sei se vão ter. O desafio nesta manhã, irmão, sabe qual é o desafio entre você particular e Deus? O que está aí dentro de você, o pastor não conhece, eu não conheço, tua mulher não conhece, teu marido não conhece, os teus filhos não conhecem, e o teu best friend, pode ser homem ou mulher, não conhece. Só quem conhece o que está aí dentro de você é Deus. É verdade. Só Ele conhece. E por Deus conhecer, você não precisa ficar com vergonha de mim, nem de ninguém, nem do pastor, nem dos irmãos da igreja. Por Deus conhecer o teu interior, é para Ele que você, nesta manhã, tem que se posicionar. Como é que está a sua vida com Deus nessa manhã? Você está vivendo intensamente para um lado ou intensamente para o outro? Como é que está a sua vida? Você está tocha acesa, você está lá em cima no ápice, você está lá na montanha ou você está lá no vale? Como é que está o negócio aí?
Responde para você. Se nesta manhã você não está vivendo num nível muito bom, você está lá naquele empty, né, do carro, lá no vermelhinho. Esta manhã, porque só Deus te conhece, é a hora de você falar: Deus, eu me arrependo, porque eu não estou vivendo. Eu quero ser transparente com o Senhor. Não estou vivendo primeiro amor. Estou não, Deus. Estou vivendo bem isso, mas isso eu estou em déficit com o Senhor. Estou mal com o Senhor. Eu não estou fazendo isso. Não estou ganhando ninguém para Jesus. Senhor, não estou lendo a Bíblia direito. Senhor, não estou orando direito. Senhor, não estou vivendo em santidade direito. Entre você e Deus, fecha os teus olhos agora, entre você e Deus nesta manhã. Mas o Senhor está dizendo: vê aonde você caiu, arrependa-te, arrependa-te, abandone o teu erro, o teu pecado, aquilo que está te afastando de Deus, abandona nesta manhã e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, Deus está dizendo: olha, o arrependimento, você que é igreja, vai te levar às práticas das primeiras obras. É o caminho, irmão. Tem que passar, confessar, ter aquela coisa ruim dentro de nós, né? O pesar, ter aquela tristeza dentro de nós, para nós tomarmos ação de nos arrepender e confessar para Deus. E depois que nós nos levantarmos, que Deus nos levantar, a gente não vai viver mais da maneira que nós estamos vivendo. Nós vamos viver agora o reencontro com as obras que nós deixamos de executar. Fecha os teus olhos agora. Eu gostaria de cantar um pedacinho deste hino. E pastor Aguinaldo, depois a palavra está com o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Essa palavra está falando até comigo. Tem que falar, tem que cortar aqui em cima, irmão. Tem que falar comigo primeiro com o pregador. Meu Deus. Aleluia. 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 Glorificado é o teu nome. Arrependa-te. Levanta.